Sani Carivanity, eu sugiro que você assista esse vídeo até o final, porque, olha, tem coisa muito, muito importante, tem uns comentários meio cabeludos aqui, e, enfim, mas são comentários, sim, relevantes e importantes que a gente discuta, até mesmo às vezes para a gente quebrar algumas ideias ou também às vezes a gente apoiar algumas coisas, muito bem? Antes disso, curte o vídeo, se inscreve no canal, não esquece de ativar o sino das notificações, é importantíssimo para você continuar fazendo parte da nossa comunidade. Eu sou o Fernando Menegatti, esse aqui é o Lenguamare. Muito bem, olha só, eu vou dar uma lida aqui nos comentários, porque o vídeo, na verdade o vídeo de ontem, principalmente o vídeo de ontem, gerou alguns comentários aqui sensacionais. Agradeço a todos vocês que comentam sempre e até mesmo as pessoas que deixam aqui, digamos, uma certa crítica também. Eu agradeço essas pessoas porque efetivamente a gente precisa dessas pessoas para quebrar um eixo, né? Para quebrar pelo menos a linha e fazer com que a gente pense em algumas coisas. Olha só, vou ler o primeiro comentário aqui que eu vi. E eu li ele agora, eu achei sensacional. A pessoa disse: moço, me desculpe a sinceridade, mas a União Europeia vai colocar 70 milhões de imigrantes distribuídos pela Europa, fora os que entraram ilegalmente. A pergunta é: haverá ainda vênetos daqui a 150 ou 200 anos e sua cultura? Ou, evidentemente, que não mais existirá povo vêneto genuíno? Acredito que seu trabalho não adiantará de nada. Me desculpe a sinceridade e fique com Deus, meu jovem. Bem, algumas pessoas talvez levariam isso para o lado não muito bom, mas eu achei sensacional o comentário. O que acontece é que, sim, hoje existe essa crise, né, essa crise da imigração, e aí vocês podem discutir o que está acontecendo, o que não acontece ou não. Vamos nos focar na nossa cultura, na nossa identidade vêneta. Primeiro momento, é preciso separar um pouco o meu trabalho da realidade deles lá. O meu trabalho é, sim, importantíssimo e não é um trabalho feito por nada. E entenda que eu não me ofendi com isso, eu entendo perfeitamente o que a pessoa quis dizer. Mas é preciso que a gente separe. O meu trabalho é muito diferente do que está acontecendo lá. O meu trabalho, em primeiro momento, ele é focado bastante para os descendentes, ou seja, prioritariamente para os brasileiros que são descendentes de vênetos. Então o meu trabalho é muito mais focado para as pessoas aqui, para que a gente já se reúna e faça uma comunidade aqui. Na verdade, a gente já tem feito essa comunidade, porque antes desse trabalho não existia nada, uma comunidade com um sentimento vêneto, eu digo, né? Uma comunidade vêneta real no Brasil não existia. E existia sim, intenções de sentimento, nacionalidade italiana, esse tipo de coisa que vocês já sabem de associações italianas. Então, mesmo que eu acreditasse nisso, que lá na Europa não existissem mais, enfim, os europeus que nós conhecemos até os dias de hoje, aqueles que nos deram a nossa herança genética, mesmo que a Europa fosse totalmente destruída, é importante que a nossa cultura e principalmente a nossa língua permaneça em algum lugar, porque algum dia essa renascença pode surgir, não? E mesmo assim, como eu falei para vocês, é um trabalho que é feito para os descendentes de vênetos no Brasil, porque era isso que faltava. A nossa cultura já foi destruída aqui. Eles ainda têm, a gente não tem, já é terra arrasada, né? Já foi tudo praticamente destruído, muita coisa disso. Na verdade, existe sim uma camada superficial que a gente precisa recuperar, a gente precisa se aprofundar, mas o grosso, né, da nossa cultura, o nosso país já fez questão de destruir tudo, com suas políticas nacionalistas, com seus discursos, enfim, com várias outras coisas. Então, a gente já trabalha nesse caos, a gente já trabalha nessa desgraça, a gente já está... o Lenguamare já nasceu num lugar com uma realidade, digamos, pós-apocalíptica, né? Então, isso aqui já é o fator, Lenguamare já é uma reação
contra isso. Enfim, uma reação de tentar, pelo menos, formar ali pequenos grupos para que a gente reaja. E, com certeza, não acredito que é por nada, porque se fosse por nada, já não estaríamos aí com quase a formação de 400 alunos, né? Pessoas que finalmente estão, sim, primeiramente aprendendo língua vêneta, depois história. Isso daqui não é por nada, porque elas vão passar para os seus filhos, né? As pessoas que têm filhos vão passar agora, ou as pessoas que vão ter posteriormente também vão passar aí para os seus filhos. E agora, mesmo que a Europa venha a ser dominada por um califado, alguma coisa, um futuro sombrio, assim como as pessoas acreditam, isso pouco interessa, porque nós podemos, onde estivermos, a gente vai estar com a nossa cultura e a nossa comunidade, não interessa se é lá ou se é aqui, tá bom? Então, o trabalho não é por nada, enquanto nós existirmos, é importante que a gente continue unidos e trabalhando, porque se não for assim, a gente realmente vai ter perdido, né? Se a gente se sente derrotados sem nem mesmo lutar, aí sim nós somos fracassados e derrotados. Aí sim o nosso trabalho é por nada, porque a gente nem lutou. Aliás, existem muitas pessoas, e esse não é um comentário para a pessoa que comentou aqui, muito obrigado pelo comentário, mas sim, eu já vi muitas pessoas nesse meio que já estão derrotadas sem nem mesmo tentar. E não só pessoas aqui, mas principalmente muitas pessoas de lá, né? É muito discurso, mas na hora da prática, aí o bicho pega, ninguém faz nada. Então esses são os derrotados que nem lutam, eles simplesmente dizem não vai acontecer, não vai isso, aquilo. Então eu não acredito, eu continuo lutando até o final. Muito bem, vamos lá para o próximo comentário. O próximo comentário diz assim: vi um vídeo de uma moradora do Vêneto e ela disse que atualmente 5% da população do Vêneto é cristã. Eu acredito em Deus. Minha pergunta é quais seriam os atuais motivos para ser uma região basicamente 95% de ateus ou agnósticos, e se historicamente isso foi assim, ou porque ficou assim hoje. Não, é claro que historicamente nunca foi assim. E agora, historicamente, sempre foi a região mais religiosa que se teve aí na Península Italiana e provavelmente, talvez na Europa inteira, no mundo inteiro, a região mais religiosa que se teve. Mas, agora, 95% eu não acredito, tá bom? Eu gostaria de ver esses números, essas estatísticas, até mesmo porque eu recentemente estava olhando estatísticas que foram feitas pelo, se não me engano, Stat, que é o Instituto de Pesquisas da Itália, e eu não tenho aqui os números na minha frente, na minha cabeça, mais ou menos, eu acredito que era quase 50% da população é católica, por exemplo, quase 50%, 48%, 50% da população é católica, e o restante disso se dilui entre ateus, agnósticos ou outras religiões também, mas não, ainda é um número basicamente como, por exemplo, no Brasil, né? É claro que lá o protestantismo é mais fraco, no Brasil o protestantismo é mais forte, né? No Brasil os cristãos se dividem praticamente entre católicos e protestantes, e lá os cristãos estão mais somados no catolicismo, enquanto os outros são diluídos em outras, ou em religião alguma, ou em outras vertentes e outras religiões aí. Mas não, 5% não tem chances. Agora sim, aí se a gente for pegar desses 48% ou 50% dos cristãos católicos que existem lá, e ver quais deles realmente são praticantes, por exemplo, quais deles realmente são pessoas que entendem que são realmente católicos. Então, talvez a gente vai ter uma porcentagem muito parecida com aquela que temos no Brasil, né? Não vamos pensar que no Brasil é grande coisa. Ah, sim, 90 e não sei quantos por cento no Brasil são cristãos. Cristãos de que tipo? Então, basicamente é isso. Eu acredito que sim, existe uma grande fatia aí de pessoas lá, né, que acreditam em Deus,
sem sombra de dúvidas, eu já estive lá, sem sombra de dúvidas, a maior parte das pessoas ali acreditam em Deus, mas agora, claro, se a gente for entrar mais profundamente no que elas conhecem, já fica um pouco mais nebuloso, assim como é no Brasil, tá? Mas agora 5%, isso aqui não tem chances. Que existe outros, nem tanto, assim... a realidade na rua, nos locais, não é muito o fato de outras religiões. Isso é um pouco menor. Mas sim, existe ateísmo, assim como existe no Brasil. Existe ateísmo, algumas pessoas não acreditam, enfim, mas 5% da população sendo cristã não, isso aqui não está fechando, tá bom? Aí, bom, se tiver os dados, daí eu vou ter que pensar, mas só que os dados que eu vi recentemente pelo Stat não era isso aqui que estava mostrando, 5% não tem chances, tá bom? Depois temos uma outra pergunta aqui. Pergunta: podemos dizer que os vênetos, esse povo desde a antiguidade, também estão para além da atual fronteira do atual Vêneto? Por exemplo, que algumas regiões de fronteira com o Vêneto, como Lombardia e Trento, também possuem alguma parcela da população vêneta? Sim, óbvio, isso aqui, por lógica, quando a gente for ver, existe sim essa, não é só possibilidade, mas existe essa realidade. Tanto que uma pessoa comentou aqui e tal, eu não li o comentário inteiro, mas foi uma pessoa que conversou comigo, e até onde eu li o pensamento estava correto. O que acontece? O Vêneto, quando a gente for parar para olhar, procurem, por exemplo, os romanos já sabiam disso, os romanos colocaram lá a região, né, que então era administrada por Roma, que é ali a região do Vêneto. Quando eles passaram a administrar aquela região, ela se chamava Venetia et Istria. E façam as suas próprias observações e vejam o que se tratava a Venétia. A Venétia englobava, por exemplo, o que hoje nós temos aí do Friuli e também do Trento, por exemplo. Então, basicamente no início, agora eu falo sobre arqueologia, eu falo lá no início uma cultura primordial antes dos celtas, por exemplo, porque tem muita gente que vai falar, não, mas lá no Friuli, não sei o que, são celtas e tudo mais, mas antes disso, a cultura primordial, né, dos povos do início, elas tinham uma base muito semelhante. Então, vários autores acabam defendendo que sim, era uma cultura venética. Se a gente entrar nos museus lá, vocês vão ver que quando se fala de cultura venética, inclusive eu bati fotos disso, né? Quando se trata de cultura venética, eles dividem o mapa da península, né? Eles vão colocando, o mapa aqui, essa aqui era a cultura aqui, essa aqui não sei o que, blá blá blá, não sei o que. Aí, quando pega a cultura venética, não pega só o que nós conhecemos hoje como região do Vêneto, mas também o Friuli e o Trento, tá bom? Aí aqui nós vamos invadindo aqui a Lombardia também, tá? Tudo bem, Lombardia é um caso à parte, com certeza as fronteiras da Lombardia aí com o Vêneto tiveram influência vêneta, né? Lá do início dos primeiros séculos de colonização vêneta, né? Lá de estabelecimento dos vênetos, ali na Península Italiana. Contudo, a gente pode ver que depois na expansão da Sereníssima República de Veneza, que também pegou muitos trechos ali da Lombardia, se espalhou basicamente uma cultura vêneta ali também, porque vamos relembrar, como eu já falei para vocês, a Sereníssima República de Veneza teve um período muito forte que se expandiu e que botou influência na Itália inteira, principalmente daí uma influência cultural nos vizinhos. Tanto que houve ali a Guerra de Cambrai, né, que os inimigos queriam fazer uma fragmentação da República de Veneza, porque estava expandindo demais, né? Estava dominando a Itália inteira, assim, dominando não em trechos territoriais, você é meu, isso, aquilo, mas de modo comercial e principalmente de influência cultural. Isso aconteceu bastante. Então, sim, provavelmente muitos locais da Lombardia tem assim, uma cultura um pouco mais próxima da cultura vêneta, sem sombra de dúvidas. Bem, tem uma outra pergunta aqui, professor. O senhor conhece alguma peça que expresse a reação popular vêneta à invasão maçônica, tal como o Canto dei San Felisti em napolitano? Obrigado por sempre abordar os assuntos de relevância para o resgate da cultura vêneta. Uma peça em si fundamental, enfim, uma peça
como acontece aqui no caso dos napolitanos, não que eu tenha tomado conhecimento até hoje, eu preciso pesquisar melhor sobre isso. Nós temos sim, por exemplo, livros ou artigos que foram escritos desse período e que abordam esse período, inclusive também livros que foram escritos aqui na minha região que abordam o embate, o confronto que se teve do domínio da política entre os imigrantes, o clero, contra a maçonaria, tá bom? Isso acontece bastante. Eu até quero fazer um curso sobre isso, eu vou avisar vocês melhor, porque eu preciso dar uma diluída, enfim, limpar algumas coisas ali que são muito ideológicas. A gente precisa também trabalhar em função de passar algo um pouco menos contaminado com certas ideologias que existem nesses escritos também. Mas eu prometo ter material de qualidade logo mais a respeito disso. Bom, um outro comentário, fale-nos mais sobre palavras próximas ou mais parecidas do francês ou português do que do italiano. Bem, eu teria que me preparar melhor para isso, mas como eu falei já em outros vídeos, por exemplo, nós temos o presente progressivo, né, que não existe no português e nem existe no italiano, mas existe no vêneto e no francês. Um presente progressivo é aquele que, quando a gente for traduzir para o português, ele vira gerúndio, mas na verdade ele é uma construção diferente que acontece no francês e acontece no vêneto também, tá? Outras coisas, por exemplo, nós temos muitas palavras vênetas que são palavras idênticas ao português, muito particípio passado do vêneto, ele pode se transformar tal igual como no português, muitos, né? Não estou falando todos, e assim por diante, mas eu deveria, enfim, preparar um vídeo com palavras e acabar escrevendo também na tela para vocês verem melhor o que fica mais assertivo, sem sombra de dúvidas, né? Vamos ver se nós temos mais algum comentário sobre isso. Bem, eu acredito que esses eram os comentários mais relevantes que eu tinha para falar para vocês, então sim, né? Teve um outro comentário aqui só para finalizar o vídeo. Fernando, como que a gente faz para saber se temos DNA dos povos vênetos, germânicos, celtas, gregos, romanos, entre outros? Bah, isso daqui é praticamente uma coisa assim do outro mundo, né? Eu acho que não existe ainda uma espécie, enfim, de teste que a gente consiga. Bom, existe sim aqui esses exames de DNA onde você chega um pouco muito próximo, né, do que você tem aí no seu rastreamento genético. Agora, para falar, o DNA apontar que você tem vênetos antigos ali, eu acho que fica um pouco mais difícil, ainda não está tão avançado, pelo menos não conceitualmente, né, muito... existe depois da queda da Sereníssima República de Veneza, talvez se ainda existisse, a Sereníssima República de Veneza estaria muito ainda em consideração no mundo europeu, né, pelo menos no mundo ocidental, que existiram os vênetos antigos que vieram antes dos romanos. Estaria ainda muito latente essa história aqui dos povos, né, da Itália. Depois que os povos da Itália foram ali, de certa forma, politicamente unificados a partir de 1815, você provavelmente vai ver 35% de italianos, vai lá e dá uma olhada, norte da Itália, ou sei lá, sul da Itália, enfim, aí você tem que pegar por isso, tá bom? Mas eu não sou muito expert nesses exames de DNA, não sou a melhor pessoa para falar sobre isso, eu nunca fiz, né? E eu tenho meus certos receios quanto a isso, eu pretendo fazer algum dia, mas eu não fiz, né, ainda. Enfim, espero que você tenha gostado do vídeo, deixa aí seu comentário, comenta sobre as coisas que eu falei, que provavelmente eu traga num próximo vídeo também. Tchau, tchau, Strucon.